Muito bem. Doutora Júlia está aqui para trazer tirar as nossas dúvidas, não só a minha, mas a de vários telespectadores também, os alagoanos. Doutora Júlia, primeiro, boa tarde, bem-vinda mais uma vez, estar aqui juntinho com você nessa sexta-feira. Viemos quase que combinando também. Foi, não foi? Cores, no né? azul. Pois é. Agora, doutora Júlia, o que acontece? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade grande porque, às vezes, as escolas daquele bairro que é um pouco mais distante, ela não consegue comportar a quantidade de alunos que aquela comunidade tem. E aí algumas crianças vão ser obrigadas a estudar em uma escola que está fora do bairro. E são crianças pequenininhas que às vezes precisam ter ali atenção ou que vão no ônibus escolar. O que é que tem de direito nisso? O que é que pode? Essas crianças têm que ter um monitor? Como é que funciona tudo isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Todo mundo muito preocupado nesse retorno às aulas, porque nós precisamos trabalhar. Isso. E as crianças, obrigatoriamente, a partir dos 6 anos de idade, precisam estudar. Não tem outra opção. Então, nesse contexto, como é que vai ser essa questão? Obrigatoriamente, a lei diz que incapaz no direito civil é a partir abaixo dos 16 anos. Já para o direito criminal, é abaixo dos 14 anos. O ECA, 12 anos. Como fica esse contexto? A verdade é que, abaixo de 12 anos, nenhuma criança pode ficar sozinha. Absolutamente nunca. E acima dos 12 anos, precisa ver a condição de cada criança, porque a legislação fala sobre abandono de incapaz. Então, é necessário que a gente veja a incapacidade dessa criança de permanecer sozinha ou até mesmo de se deslocar. Às vezes, o transporte passa na porta de casa. Então, obviamente, o responsável, que não precisa ser a mãe nem o pai, pode ser um vizinho, pode ser um irmão, desde que seja maior de idade, pode ser um colega, entregue ele dentro do transporte. Aí a responsabilidade vai ficar do município ou do estado que faz esse transporte, que obrigatoriamente tem que fornecer uma pessoa para garantir a segurança daqueles alunos. E isso eu estou falando, obviamente, quando se fala de crianças abaixo de 12 anos. A partir dos 12 anos e até os 14 anos há uma discussão muito grande no judiciário, mas aí tem que ser vista a condição. O seu filho, ele já sabe como voltar para casa, ele tem conhecimento, tem discernimento sobre o que é certo e o que é errado, sobre o perigo do fogo, sobre o perigo de fazer uma comida, ou ele já é uma pessoa responsável, porque para poder tipificar o crime, obrigatoriamente tem que ter o dolo do pai, o intuito do pai ou da mãe de abandonar. Entendi. E Wilson, para fechar, não só do pai ou da mãe, porque às vezes acontece muito da mãe trabalhar e deixar com a vizinha. Isso. E aí a vizinha vai fazer alguma coisa e simplesmente deixa o menor. Quem vai responder não é o pai, não é a mãe, não é a avó, é a vizinha que era responsável sobre essa criança. Então a legislação fala da proteção do menor e o responsável é aquele que, independente do papel, esteja com essa responsabilidade de cuidar e de zelar pela segurança do menor. Excelente a sua explanação, muito importante. Agora, doutora Júlia, por exemplo, aquelas pessoas que, eu vou aqui no mercadinho rapidinho, meu filho, fica aqui. Às vezes o garoto tem 10, 12 anos, ou 5, ou 7, sei lá. Fica quieto aí que a mamãe vai aqui, volta já. E aí deixa a criança sozinha, fecha a casa, e aí já aconteceram várias situações, né? Wilson, legalmente falando, não é permitido, mas o judiciário tem muitas formas de entendimento do caso concreto. Quando um menor ele é abandonado, ele é deixado em casa para ir rapidamente, o judiciário entende que não há abandono, porque o intuito ali não era deixá-lo sozinho, era realmente cumprir com a necessidade. E ainda bem, digamos que houve um incêndio e ele acabou falecendo. Dentro do direito penal existe a possibilidade de não aplicação de uma pena no pai ou na mãe, no responsável, quando o dano da pena é inferior ao dano que ele vem sofrendo, que foi a perda do próprio filho. Mas o que é que eu oriento para quem está em casa? Menor de 12, não deixa, porque você vai responder um processo longo, vai ter que comprovar que não houve o intuito de deixar a criança sozinha por um tempo prolongado. E isso pode ser até dentro do carro, já aconteceu, de deixar dentro do carro, o carro fechado e o calor aumentar e a criança acabar morrendo sufocada. Além de você perder o seu bem mais precioso, você pode sim ser preso, porque cada caso é um caso. Você vai ter que comprovar que não houve essa intenção, que não houve essa demora, ou até mesmo que você tenha algum problema para não ter conseguido discernir que aquilo ali não era uma prática correta. Então,
Orientação é abaixo dos 12 de jeito nenhum. Abaixo dos 14, entre os 16 e os 12, tem que verificar a condição. E ainda mais, digamos que você tenha um menino de 18 anos, mas você sabe que a capacidade de discernimento dele é reduzida, seja por qualquer meio, por qualquer forma. Responde conjunto. Entendi. Acima dos 60? Também. Responde também. O que vai definir... E você tem consciência de que ele não tem a condição de ficar ali sozinho por algum problema, então você tinha consciência disso, então é dolo. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu tive até uma pequena discussão com a mãe que acostumava deixar uma criança de 8 anos e uma criança de 9 anos dentro do apartamento. Não era algo corriqueiro, era diário. E quando eu conversei com ela sobre a questão de um vizinho pode denunciar e deve denunciar, e a polícia chega lá e ela se aplicada, sabe o que ela disse? Meu filho não é retardado, meu filho, primeiro que é um termo totalmente pejorativo, discriminatório, que não pode mais ser utilizado. E segundo, que não interessa se você acha que o seu filho é capaz. Ele tem apenas 8 anos, ele não pode, não deve permanecer sozinho. Porque não é só um caso de que ele não vai incendiar de forma proposital, mas acidentes acontecem, claro, que adultos morrem. Imagine uma criança. Então, nesse caso específico que eu estou contando, que a mãe costumeiramente deixava sozinho, seja para qualquer coisa, para malhar, para fazer o que ela quisesse, 2 crianças e uma de 9 anos cuidando de 8 anos, com certeza absoluta ela seria presa, porque o judiciário não ia ver com bons olhos a falta de cuidado sobre o menor. Perfeito. Além da irresponsabilidade, né? Porque, total. Querendo ou não, são 2 crianças, né? Uma criança tomando conta de outra, é um risco muito grande. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, doutora Júlia, que vai hoje participar do Explica Pra Gente. Deixa eu ver quem pergunta para a doutora Júlia hoje, é o Henrique Santos. Ele pergunta o seguinte: doutora Júlia, alguns dias na semana preciso deixar meu filho de 8 anos com a irmã de 15 para ir trabalhar. Posso ter problemas com isso? Como é esporadicamente e a de 15 anos já tem um certo discernimento, é possível que você deixe e que não tenha problemas jurídicos, mas não é o indicado. Eu oriento que você não o deixe. Obviamente, como eu falei anteriormente, vai depender do discernimento daquela de 15 anos para poder cuidar do seu, mas ele não tem essa responsabilidade. E o de 15 anos, ainda pela idade menor, tem alguns direitos também. Então, pode responder, não é o indicado. Ah, Júlia, eu vou ser presa por isso? Dificilmente será presa, mas não é o indicado. E o risco de perder, como a senhora bem colocou no início, de perder o bem mais precioso, que é o seu filho, a sua filha, né? Se caso alguma coisa acontecer, e o sentimento de culpa, que será eterno. Wilson, né? E lembrando que muitos desse caso, quando acontece isso, normalmente a mãe, ela é dona do lar, ela é a que tem que trabalhar, é a que tem que cuidar, e a gente entende demais nesse contexto. Mas o próprio pai pode se utilizar desta questão para poder fazer com que ela perca a guarda. Entendi. Então, ela pode perder a guarda por simplesmente não poder deixar a criança com um maior, que não precisa ser um parente. E aí entra um adendo para a mãe que está em casa. Mas eu não posso sair? Pode sair. Você pode, inclusive, ir para a balada, desde que você deixe seu filho com um maior responsável. Perfeito. Por isso que as creches são muito importantes para essas mães que trabalham, os pais também, né? Importante. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem faz a pergunta. É a Carla Lima. Ela pergunta: doutora Júlia Nunes, posso alfabetizar meu filho em casa ou sou obrigada a colocar na escola? Essa foi uma das perguntas que mais chegaram, viu, doutora Júlia? Importantíssimo. Você é obrigado, sim, a colocar na escola, sob pena de responder criminalmente. A partir dos 6 anos, a criança tem que estar obrigatoriamente matriculada. Sei que tem criança que tem resistência, sei que muitas vezes as vagas que estão próximas da sua casa não são suficientes, e aproveito a oportunidade para dizer que mulher vítima de violência tem prioridade nesse contexto. Então, se é uma mulher vítima de violência, você tem prioridade e seu filho tem que ser matriculado no local próximo à sua casa. Caso contrário, infelizmente, você vai ter que se desdobrar em 1000 e matricular o seu filho, senão pode dar cadeia. Isso. E a nossa legislação faz com que você seja obrigado mesmo a colocar o seu filho para estudar, para que ele tenha um futuro, tanto é que tantos benefícios são dados aí. Alguns países, né, ou pequenas ilhas, enfim, que às vezes acabam deixando que a própria mãe, didaticamente, ensine o filho em casa, mas são casos extremamente raros, né, doutora Júlia? E aqui no Brasil, isso de forma alguma é permitido. E o Wilson, o que tem que ser batido muito nas redes sociais é que as crianças têm deixado de estudar por plataformas e influências que também são crianças que dizem que o estudo não serve para absolutamente nada, que o negócio é você ter a questão da economia.
Isso é um problema sério. É um problema sério, primeiro, porque a educação, obrigatoriamente, independente que você utilize a fórmula de Bhaskara agora, você vai utilizar no futuro, caso seja necessário. E a legislação brasileira, ela é clara, inclusive constitucionalmente, é obrigatório fornecer a educação para os menores através do estudo, através do colégio. Perfeito. E todo e qualquer conhecimento nunca é demais. É importante para todo mundo isso, Elisa. Muito bem, doutora Júlia, beijo, bom final de semana, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Mandei os parabéns, dei publicamente nas redes sociais, mas olha, Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, porque eu aprendo com você todos os dias. Deixa eu te dar um abraço. Obrigado mais. Também te amo muito. Muito obrigado, muito bom tê-la aqui. Eu que aprendo com a senhora todos os dias aqui. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero até dizer que algumas pessoas eu ainda não consegui responder, sim, claro. mas eu vou chegar lá e vou responder com muito carinho. Beijo pra você, sucesso, bom final de semana e obrigado pelas suas palavras de felicitação. Olha, a doutora Júlia tá aí, coloca a doutora Júlia aí, que ela... Opa! Muito bem. Aqui, associação AME, associacão, né, que não pode colocar no aí, pronto, aí ela fica mais bonita com ela aí, ó, @associação. Você pode entrar em contato com ela e já trazer informações, interagir, até para assuntos para serem debatidos aqui do Explica Pra Gente, como esse, que foi uma telespectadora que passou com a doutora Júlia e ela trouxe para cá pra gente debater, tá bom? Doutora Júlia, beijo grande, sucesso para você, tudo de bom, mas para você também, bom sucesso também. Obrigado pelas palavras carinhosas de felicitações.